Olá pessoal, aqui é o professor Frank, sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a filosofia grega, vamos trabalhar o teatro e vamos trabalhar os Jogos Olímpicos, né? Então vamos lá. Foi na Grécia, foi na cidade de Atenas, no século 5 a.C., de 5 a 7, que Sócrates, Platão e Aristóteles, né, desenvolveram a filosofia. Sócrates, né, Platão e Aristóteles. Esses foram os três principais filósofos da Grécia Antiga, no qual, até os dias de hoje, né, se estuda, eles são os precursores do conhecimento filosófico. Lembrando, filosofia é a busca pelo conhecimento, é a busca pelo saber. Isso é a filosofia. O primeiro deles foi Sócrates, né? Sócrates tem aquela célebre frase, né? Só sei que nada sei, né? Então, ele afirmava o seguinte, que ninguém sabe tudo, ninguém é dono do conhecimento por si próprio. Que aquela pessoa que acha que sabe tudo, ele está no erro, ele está equivocado, né? Para Sócrates, ele afirmava o seguinte, o ser humano só poderia compreender o mundo se admitisse que nada sabia. Para Sócrates, estimular o autoconhecimento, né? Ele saía pelas ruas, pelas praças de Atenas e questionava as pessoas, né? Então ele fazia o questionamento para saber qual que era a resposta das pessoas. O que as pessoas respondiam para Sócrates sobre certas perguntas, né? Então ele chegava nas pessoas e falava: para você, o que é justiça? Para você, o que é belo? O que é beleza para você, né? Sócrates também perguntava para as pessoas o que é o amor. E aí, Sócrates, conforme as pessoas iam respondendo, ele ia formulando as respostas, porque ele acreditava que algumas respostas iriam se encaixando, né? Então, conforme as pessoas iam respondendo. E não era qualquer pessoa que respondia, eram pessoas nas quais ele acreditava que tinham certo conhecimento, certo domínio de conhecimento. O precursor, né, de Sócrates, o precursor, né, de Sócrates foi Platão. Então Platão afirmava-se o seguinte, ele falava que o ser humano só chegava ao conhecimento verdadeiro através da evolução da sua alma. Veja bem, meus queridos, o que é evolução da alma? A evolução da alma é a pessoa, né, evoluir-se mentalmente. Então nós observamos o seguinte, existem pessoas que conforme ele vai acumulando conhecimento, ele vai evoluindo a sua carga de conhecimento, conforme ele vai adquirindo experiência, conforme ele vai fazendo estudos, conforme ele vai levantando conhecimento, então ele vai evoluir a sua alma, ele vai se tornar uma pessoa mais evoluída, né? Então, olha lá, além de difundir o pensamento de Sócrates, Platão formulou suas próprias ideias. Para ele, visão, audição, né? Os sentidos do ser humano captam apenas as aparências da essência das coisas. Ou seja, quando você ouve, você acha que ouviu uma coisa, mas você não ouviu com certeza. Quando você vê, às vezes nós fazemos um falso levantamento pelo que nós vemos, mas nós não sabemos a real verdade de tudo, né? Nem tudo aquilo que vemos, nós somos preconceituosos, nós fazemos uma falsa ideia, né? Então, para o Platão, a essência das coisas se dá verdadeiramente só através do conhecimento verdadeiro, ou seja, pela evolução da alma. As pessoas só vão conseguir chegar à evolução da alma através do conhecimento verdadeiro. Então, de acordo com o que você vai buscando esse conhecimento verdadeiro, você vai chegando à evolução da alma. Outro importante filósofo, né, que é precursor de Platão, é Aristóteles. Aristóteles ele vai buscar a lógica. Tudo tem uma lógica, toda coisa tem uma lógica. Então, para Aristóteles, afirmava que conhecer a realidade é preciso formular um pensamento correto para se chegar às conclusões coerentes. Com isso, Aristóteles desenvolveu a lógica.
que é lógica? Se uma pessoa comete um crime, tem uma razão pelo qual ele cometeu esse crime. Tem uma lógica. Por exemplo, a polícia, ao se deparar com um crime, ela vai pelo método da lógica. Então, ela já tem vários crimes parecidos no qual ela se baseia na lógica. É mais ou menos isso o pensamento de Aristóteles, né? Depois, na Grécia, os deuses, né, eles embasaram o modo de vida cotidiano das pessoas. Então, os gregos antigos, eles tinham um deus para cada coisa da vida. O deus do sol, o deus da chuva, deus da felicidade, deus da fertilidade. Por exemplo, nós moramos perto de Ceres, Campo Norte é perto de Ceres. Ceres era a deusa da fertilidade. Então, se tinha uma terra fértil, devíamos gratidão a Ceres, que era a deusa da fertilidade, né? Então, dentro da mitologia, o texto traz o caso de Heracles, né? Ou, para nós, Hércules. Hércules, após matar, Hércules teve um processo de loucura, e nesse processo de loucura, Hércules matou a sua mulher e matou seus filhos em um acesso de loucura. Então, você vê que ele chegou a um surto de loucura tão grande que ele foi lá e matou a mulher e os filhos dele, né? Então, depois que ele matou o filho e a mulher, os outros deuses condenaram Hércules que ele tinha que pagar aquele crime que ele cometeu. E aí o que Hércules teve que fazer foi 12 trabalhos, ele teve que enfrentar 12 feras na terra para pagar o crime que ele tinha cometido. Se você ver aí na fotografia, ele está matando uma cobra, aqui ele está matando a ave que impedia as boas colheitas. Então, todas essas mitologias faziam parte do imaginário do povo grego, né? Outra atividade que foi inventada pelos gregos foram os Jogos Olímpicos, né? Então, os Jogos Olímpicos ocorriam de 4 em 4 anos na cidade de Atenas, né? E eles desenvolviam também na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Os jogos duravam cerca de 4 anos, os jogos duravam vários dias e reuniam atletas de todas e várias cidades gregas. Ao longo da competição eram disputadas provas de corrida, salto, arremesso de disco, luta, arremesso de dardo, entre outros. E no final, cada um recebia coroas de louro, né? Então, o maior prêmio era a coroa de louro. E aí, por último, vale ressaltar o teatro, né? O teatro também foi desenvolvido pelos gregos. Os gregos desenvolveram duas modalidades, né? A tragédia e a comédia. Então a tragédia era uma narrativa, né, que concentrava principalmente nos conflitos entre as vontades humanas, representadas pelos heróis da terra, e as vontades divinas, que era representada pelos deuses. As tramas envolviam sofrimentos, problemas, e que deviam ser resolvidos racionalmente e com base nos valores compartilhados pelos cidadãos. O principal artista de tragédia da Grécia foi Eurípides, né? A comédia surgiu depois da tragédia, né? Então a tragédia ela contava um pouco dos problemas do cotidiano. Já a comédia surgiu, né, para provocar risos, ridicularizar os vícios da população, dos governantes, dos artistas e até mesmo dos deuses. O teatro ele era interessante porque ele servia, lá naquele teatro reunia tanto os governantes quanto a população. E o teatro ele servia para os reis, né, os governantes, enxergarem os choros, os sofrimentos, ver a miséria da população. Então eles acreditavam que era naquele momento do teatro, onde todo mundo se misturava, que os reis se doíam, os governantes se doíam pela população mais pobre e provocava algum tipo de melhora no modo de vida daquelas pessoas. Um forte abraço e muito obrigado.